Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Qual a relação entre gênero e matemática? Para conversarmos a respeito, recebemos no programa de hoje a pedagoga, doutora em educação e professora no Programa de Mestrado em Gestão Integrada do Território, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza. Celeste, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Obrigada, Ed, é um prazer, é uma alegria, principalmente por refletir sobre isso, né? Sobre gênero e matemática. E ED Pesquisa é um sucesso, né, gente? Prazer nosso, Celeste, te receber aqui. Para a gente começar, né, queria que você falasse para quem está assistindo a gente, para poder entender, quando a gente fala de gênero, do que a gente está falando? Quando a gente está falando de gênero, a gente está dizendo das relações entre mulheres e homens e também as diferentes sexualidades, né? Então, hoje, no debate, essa questão foi incorporada. E quando a gente fala de gênero e matemática, a gente está refletindo sobre todas essas diferenças a partir do enfrentamento com o campo da matemática. E aí esse campo da matemática, né, cientificamente existe uma área, né, isso, educação matemática. Queria que você também explicasse para a gente o que é esse campo, como que ele se constitui, o que a gente pode entender por educação matemática. Então, veja bem, para falar de educação matemática, acho que primeiro a gente tem que pensar em matemática, né? Normalmente, o que a gente pensa quando discute matemática é na matemática escolar, na disciplina matemática, o que é correto, né? Então, a gente está falando de uma área, né, de uma área de formação das pessoas, a gente está falando de uma área curricular, nós estamos trazendo essa discussão. No campo, nos debates da matemática, a gente tem dois grupos, a gente poderia dizer assim, né? Um grupo que discute a matemática pura e um grupo de pesquisadores que vai discutir a matemática do ponto de vista da educação, refletir sobre os processos, as práticas, as pessoas, no enfrentamento, nas aprendizagens com relação à matemática. Então, a educação matemática é um campo de pesquisa, é um campo de prática pedagógica, um campo de reflexão sobre os usos, sobre os processos de ensino e aprendizagem da matemática em escola, fora da escola. Então, a gente está dizendo disso. E aí, quando a gente, né, pensa essa relação gênero e matemática, né, você coordena hoje um projeto de pesquisa, né, Meninas da Educação Básica, e há uma relação com as ciências exatas. Né? Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, como que ele é, qual é a proposta. Ok. Então, a gente já tem, acho que poderíamos começar pensando que já é um consenso, né, em termos de números, em termos de estatísticas, ou mesmo no cotidiano, de que mulheres são menos afeitas à matemática do que os homens, né? Então, você tem nas carreiras ditas exatas mais homens do que mulheres. Então, você tem, por exemplo, no curso de ciência da computação, às vezes 3 meninas. Na licenciatura em matemática, como é docência, você acaba encontrando mais professoras, né? Mas quanto mais a matemática nas engenharias, então você tem menos mulheres do que homens, né? E isso já é uma desigualdade flagrante, né? Então, você tem uma desigualdade de gênero aí que precisa ser pensada e analisada e denunciada, né? E buscar a equidade. Então, o projeto, ele é uma iniciativa do CNPq e do Ministério das Mulheres, exatamente para o empoderamento das meninas nas áreas de exatas, que são sustentadas fortemente pela matemática, né? Então, esse projeto, ele visa esse empoderamento. Então, ele é um projeto no nosso caso, né, ele é um projeto que vai trabalhar com as meninas a apropriação de estratégias de recursos de estatística, visando o empoderamento dessas meninas. E aí são alunas do 8º e 9º ano do ensino médio, da educação básica. O projeto, esse projeto do Fomento, ele é em rede regional, ele envolve 5 cidades, né, de Minas. Ele é coordenado aqui pela Univale, mas ele envolve Belo Horizonte, com a FMG, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro de Uberaba, a Universidade Federal de São João del Rei, e ele tem um grupo em Uberaba, 2 em São João del Rei, 2 em Valadares e 1 em Lavras Novas, distrito de Ouro Preto, e em Belo Horizonte com meninas surdas. São meninas do 8º e 9º ano, e nós temos o compromisso de acompanhar essas meninas durante 3 anos e depois do projeto, para ver se as escolhas acadêmicas delas recaem sobre as áreas de exatas. Então, é um projeto de longa duração. E como que foi feita essa escolha, né, dessas cidades e dessas instituições para criar essa parceria?
Então, eu participo desde o doutorado de um grupo de estudos sobre numeramento da UFMG. Então, o numeramento é um outro conceito, né? Mas é, de modo geral, pensar que todas as relações matemáticas, aliás, todas as nossas relações são mediadas pela leitura e escrita, né? Nós estamos aqui com esse material e a própria oralidade nossa tem essa marca, né? Chancelada pela escrita. Então, as relações matemáticas estão postas nesse contexto da cultura escrita. Então, eu faço parte desse grupo. E foi a partir desse grupo que nós pensamos o projeto. Então, o projeto ele foi formado com pesquisadoras desse grupo. E aí, assim, né, esse projeto está vinculado internamente na Univale ao programa, né, do mestrado em Gestão Integrada do Território. Qual é a contribuição do programa, né, de Gestão Integrada do Território para essa discussão? Como que a gente também pode dialogar com os estudos territoriais? Bom, primeiro que gênero é transversal a todas as linhas de pesquisa do programa, né? A própria discussão, da área de concentração do programa, né? Quando você pensa em relações de gênero, quando você pensa nas pessoas, quando você pensa na relação delas com os territórios, das políticas públicas, então, né, não tem jeito de separar, está engendrado aí, né? E tem uma coisa interessante que eu fiquei pensando, que o projeto também, como as meninas vão trabalhar com pesquisa de opinião, as pesquisas de opinião, elas são fortemente marcadas pela transversalidade, pela interdisciplinaridade. Você não tem como perguntar algo para alguém, levantar questões, né, sem lidar com diferentes campos. Por exemplo, as meninas podem querer saber sobre alguma coisa da saúde, porque elas é que vão escolher os temas das pesquisas de opinião. E aí vão lidando com recursos da estatística, né, da matemática, para trabalhar e analisar os dados. E aí, de certa forma, é uma pesquisa interdisciplinar, Exato, né? Porque vai dialogar todas essas áreas. Todas as áreas. Celeste, qual a importância dessa discussão de pensar gênero e essa relação com a matemática para a prática docente, né? Se a gente pensa que isso acontece no contexto da educação básica, como que a gente pode associar isso ao contexto da educação e, mais especificamente, para a prática docente? Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa ser, todos nós, inclusive professoras, né, e professores das crianças, né, até nós, né, de pessoas adultas, a gente precisa parar de tratar gênero como uma variável, tratar gênero como sexo, né, só como uma variável e começar a comparar, né, ficar olhando, recortando para olhar desempenho. A gente tem que começar a pensar que gênero é instituído, que nós instituímos o gênero, portanto, nós carregamos para essa instituição nossas desigualdades, nossos preconceitos, nossas dificuldades, nossos olhares enviesados. Então, primeiro é uma reeducação do olhar. Não é uma prática no sentido, vá fazer isso, né? Mas se reeduque, repense, né? Valore mais as meninas, porque são escolhas quase que assim, no dia a dia. Se tiver aqui duas pessoas para trazer um copo d'água, geralmente você vai pedir para a mulher e não para o homem, né? Por exemplo, são coisas pequenas, cotidianas, que vão demarcando lugares, né, de desigualdades. E aí pensar essa questão, né, de quando você fala, né, de gênero aí, fruto desse processo, né, que é um processo relacional, cultural, a gente pode pensar gênero, então, né, no campo da pesquisa como uma categoria para analisar as relações. Isso. É nesse sentido? É nesse sentido. No campo da pesquisa para analisar as relações, né, e no campo da prática para a gente estar, né, atento a elas, né. E aí dando outros significados para essas práticas. Exatamente. Assim, porque às vezes as pessoas perguntam quando você está fazendo uma formação, mas o que eu faço com isso? Isso é um modo quase que só didático de pensar a coisa, porque não é uma ação, né? É um conjunto de posicionamentos que a gente assume, né? Mas do projeto eu queria lembrar, porque talvez a gente chegue nessa conversa ainda, que o projeto é com meninas negras, eu queria falar disso, né? É justamente isso, né? A questão do fato de fazer um recorte de gênero, mas não somente gênero, né? A gente tem aí outros marcadores, né? Como que é essa perspectiva de trabalhar a relação de gênero e matemática, mas não somente gênero, né? Então, o próprio edital, é interessante porque o próprio edital do projeto, ele já trazia a questão de ter um percentual para a questão racial, porque se você for pensar assim, o que está por detrás
desse debate de gênero e matemática, assim, né? É uma dita irracionalidade feminina, né? E uma racionalidade masculina sempre preponderante, marcada e tal. E aí você tem uma exclusão das mulheres e duplamente uma exclusão de raça, né? Pela essa irracionalidade, né? Que é negada às vezes, né? A pessoas negras, e a própria desigualdade de acesso na escola. Então olhar gênero, pensar gênero como categoria atravessado por esses marcadores todos, é sempre pensar nessa encruzilhada, nessa perspectiva de interseção mesmo, né? Então essa é uma perspectiva que da nossa pesquisa e de outras tantas pesquisas hoje, principalmente no campo da educação matemática, né? Também com corpos, sexualidades, né? Então tem todo um debate posto hoje no campo da educação matemática sobre isso. E aí pensar essa perspectiva da questão racial também ela é muito importante, né? Porque na prática, às vezes, os processos de desigualdade, em alguns casos, vão acontecer por causa da raça, primeiro do que em relação ao gênero, né? Exatamente, né? Por exemplo, por causa da raça, por exemplo, quem chega ao ensino superior, né? Nós tivemos dificuldades, porque nós priorizamos o tempo todo meninas negras. As meninas negras nós não tivemos dificuldade de encontrá-las nas escolas. Nós optamos por escolas públicas, né? A gente sempre faz opção por nossas pesquisas, por nossas intervenções nas escolas públicas. Então, nas escolas públicas foi fácil encontrar. Nós temos hoje mais de 60 meninas, são grupos focais, né? Então, cada cidade tem, né, um grupo ou dois, no caso de Valadares. Então, não foi difícil encontrar as meninas negras para compor, e elas foram motivadas e entraram no grupo. Mas nós não conseguimos bolsistas nas áreas de exatas negras no ensino superior. Então, tem outro, né? Vejam outro de pesquisa que teve esse debate, né? Então, você não tem o acesso igualitário, né? E aí, você também, professoras das áreas de exatas para acompanhar. Nós tivemos dificuldade de encontrar. Então, nós cumprimos a cota mínima, assim, né? De colocar uma porcentagem. Nós conseguimos 2 bolsistas negras que estão no ensino superior, mas há um hiato grande aí, né, de gênero e raça no ensino superior, né, mesmo da docência, nas áreas de exatas. É porque os dados também apontam isso, né, uma diferença quantitativa entre professoras brancas e negras, né, e alunas também, né, principalmente em razão do acesso ao ensino superior. Quando a gente coloca também nessa discussão outro marcador, por exemplo, a deficiência, isso também pesa mais ainda, né? E na sua pesquisa você também faz um recorte para pensar meninas surdas. Como que é esse recorte? Então, tem um grupo em Belo Horizonte que vai trabalhar com meninas surdas a partir das pesquisas desse grupo do FMG que eu te disse que eu participo. Então, lá já tem um estudo com meninas surdas e como elas vão se apropriando e lidando com o campo da matemática, né? Então, você tem aí uma outra diferença que é marcante e que nela é interessante que a gente não está conseguindo intercruzar gênero e raça, né? E gênero, raça e surdez, né? Acho que a gente ainda não conseguiu cruzar esses 3 marcadores. E tem uma coisa que eu fiquei impressionada, assim, que o Rodrigo, a gente discutindo, que não são, assim, foi difícil encontrar meninas que Libra seja a segunda língua, né? Que seja a língua, a segunda não, né? Se for ouvinte, é a segunda língua. Se for surda, é a primeira. Então, assim, tem é surda, então, a primeira língua. Então, encontrou muitas meninas que estavam começando o processo de aquisição da língua. Então, assim, você tem todas essas, né, dificuldades aí. Celeste, quando a gente fala, né, de gênero e aí fazendo, né, essa análise com a matemática, né, a gente realmente encontra, para quem não é da área, essa associação, né, de que as ciências exatas, né, a área da matemática em si é mais vinculada a homens. Pensando nesses processos, né, da diferença e de como que isso pode significar de alguma forma alguma exclusão, olhando para o outro lado, como que a gente pode pensar os processos educativos com meninos para que eles também não fortaleçam, né, eventuais práticas aí que coloquem, né, as meninas, mulheres negras com deficiência
em uma outra posição que não uma posição, né, de equidade. Trabalhar a equidade não é fácil, né? Não, assim, na verdade, é porque é um trabalho de formiguinha, né? Porque, assim, o que acontece? Quando a gente... O que somos nós? Nós somos frutos de muitos discursos, né? Então, você chega, por exemplo, em casa, por exemplo, você está escutando, né? Que sua mãe cuida melhor, né? Então, fatalmente, na escola, as meninas vão sendo... tem outros discursos agora, assim, essa menina aí só sabe mexer passar batom, não sei o quê, então não está nem aí para coisa séria, né? Então, tentar trabalhar para que esses estereótipos, esses discursos não circulem na escola ou sejam problematizados. Assim como charges, né, vídeos que vêm na internet, uma porção de coisas que estão aí, né? Por exemplo, combater práticas racistas. Então, você tem muitas coisas circulando que precisam ser discutidas, né? Então, quando a gente é professor, a gente ensina muitas coisas, né? Mas a gente ensina modos de vida, a gente ensina principalmente humanidade. Se não ensinar humanidade, nada mais tem sentido, né? Então, é nesse sentido, né? Não é uma técnica, né? São posturas. E é um processo, né? É um processo. E esse processo também, né, além de acontecer na escola, ele também acontece em casa, né, com a família. Queria que você deixasse uma mensagem, né, final, porque o nosso programa já está encerrando, que você deixasse uma mensagem final, né, para as pessoas que estão nos assistindo, de como que elas podem desenvolver esse olhar para perceber essas relações, né, de gênero, que também são relações vinculadas à matemática, né? Você deu um exemplo que no nosso dia a dia a matemática está presente. Então, a pessoa que está assistindo a gente, como que ele pode desenvolver esse olhar para ter essa sensibilidade, né, que essa discussão propõe para a gente? Bom, se meus filhos fossem pequenos, né, agora, eu penso que uma das questões é o escolher brinquedos, não pensar em brinquedos de meninas e meninos, né? Por exemplo, né? Porque você vai reforçando lugares, né? Estimular, né, que as meninas pensem, que as meninas joguem, que as meninas entrem em esportes, façam coisas que sejam ditas masculinas. E o contrário também, né, que os meninos aprendam a cozinhar, né, aprendam a fazer coisas, brinquem de casinha, façam coisas também. Então, romper com esse mundo azul e rosa, né? Eu acho que diria assim, né? Romper com esses modelos assim, porque eles geram desigualdade, eles geram opressão e o mais sério, eles estão por detrás das violências de gênero, porque eles fazem uma naturalização. Né? Naturaliza os processos de violência e de exclusão das mulheres. Celeste, quero te agradecer, né? Agradecer a sua presença no nosso programa e convido você a assistir essa edição e as outras edições da Pesquisa e também a programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.